Mas, de certa forma, isso criou uma ótima química no programa. Tanto que a gente teve índices de audiência excelentes no bate-bola. A Globo, o Sport TV, teve que se movimentar para correr atrás da gente durante um tempo, né? E é muito curioso você falar isso, porque, voltando ao assunto Vasco da Gama e Eurico Miranda, o que acontecia? Eu fazia o bate-bola debate, né? Só que eu também fazia o bate-bola mais tarde, onde era um público completamente diferente, né? O público do bate-bola debate era um público mais jovem, era aquela galera, né, que você assistia, galera da faculdade, que estava chegando da escola. Então você falava, e aí galera, tá começando o bate-bola debate. Olha, daqui a pouco vai ter a polêmica do Corinthians e o Palmeiras que perdeu ontem. E o Flamengo, Jorge Jesus, será que vai fechar? Será que não? No bate-bola debate, a pegada era outra. Olá, muito boa noite. Está começando o Bate-Bola Debate. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as últimas notícias do Corinthians, o Palmeiras, notícias importantes durante essa tarde. Teve treinamento. É outra linguagem, outra forma de se expressar, é outra maneira de se colocar. E o que aconteceu? Teve um jogo entre Vasco e Flamengo. Uma semifinal de Taça Guanabara, onde o Vasco jogou com o Flamengo e empatou. E pelo empate, o Vasco conseguiu a classificação para a final. E naquela semana, o Eurico, depois de anos e anos brigados com a ESPN, ou não é bem brigado, mas a ESPN sempre foi uma emissora jornalisticamente muito crítica, muito correta. Pô, o Trajano, José Trajano, um monstro do jornalismo brasileiro, criou uma identidade na ESPN fantástica. Depois o João Palomino, na renovação e na reconstrução da ESPN, continuou trazendo essa identidade, a quem eu agradeço imensamente pela oportunidade de ter trabalhado na ESPN, o Palomino, o Arnaldo, que me contrataram. Então a ESPN sempre foi uma emissora muito crítica do ponto de vista jornalístico. Isso sempre incomodou o Eurico, né? E aí o Eurico finalmente foi entrevistado pelo Bola da Vez naquela semana, né? O Bola da Vez era na terça-feira. O incidente aconteceu no sábado. Como foi aquela semana? Olha, o Eurico vai ser entrevistado no Bola da Vez e tal. Falei, pô, show de bola, legal pra caramba. O Eurico foi lá, chegou na ESPN na terça-feira, chegou lá, eram 3 da tarde. O programa era 9 da noite. Chegou lá, ficou lá com a galera. Imagina o Eurico, pô. Tá lá com a galera. Pô, todo mundo tirando foto. Aí ele virou, quem é vascaíno aí nessa redação? Eu falei, eu sou vascaíno, pô. Chega aí, vamos conversar sobre Vasco. Aí sentei lá, fiquei conversando sobre Vasco com ele sobre horas. Olha, vou te falar que foi de tipo umas 4h30. Meu programa era 6h30. A gravação do Bola da Vez começava às 7, 8h30. Gravação. Só que naquele dia não foi gravado, foi ao vivo. Então eu fiquei fazendo um programa, chamando a entrevista do Eurico. Aí ele sentou lá fora, aí eu fiz o programa, o bate-bola, conversei com ele, fiz o bate-bola e voltei a conversar com ele até a hora do programa. Cara, falando sobre tudo de Vasco. Ele me falou coisas assim incríveis. Porque o Eurico foi um grande dirigente, né? Ele tem uma importância histórica imensa. Cara, ele criou a Copa do Brasil. A Copa do Brasil que a gente conhece e enxerga hoje, o Eurico criou. Não sei se você sabia disso. Ele criou a Copa do Brasil, basicamente, né? Ele teve uma importância muito grande para o futebol brasileiro, sobretudo no final da década de 90, final da década de 80 e início da década de 90. E a gente conversando, enfim, aí ele falando, o que você acha do Vasco? Eu falei, cara, não, é isso, aquilo. Eu sou jornalista. Porra, você pega no pé do jornalista. Que jornalista, você fala mal do Vasco? Eu falei, meu, não tem nada disso, cara. Pai, esquece isso, bro. Não é possível que você ainda tá nessa. Acabou. E tal, e falando. Porque nessa emissora aqui ninguém é Vasco. Eu falei, eu sou Vasco, cara. Você não defende o Vasco. Eu falei, mas não é questão de defender, Eurico. É questão de falar o que é certo. Cara, a gente conversou por algumas horas. E foi um ótimo papo, bicho. Foi um ótimo papo. E passou. Teve a entrevista ao vivo no Bola da Vez. Foi uma boa entrevista. Participou o Mauro César, o João Carlos Albuquerque, o João Canalha, a quem eu substituía, e eu, naquele dia específico, o substituí porque ele ia fazer o Bola da Vez com o Eurico, que foi combinado por hora. Cara, o Eurico processou a ESPN processou ele. Uma confusão jurídica imensa. E naquele dia seria o dia, né? E aí eu tô lá e tal, conversando. E eu era, de fato, o único vascaíno. Era eu e o Breiler Pires, eu lembro.
O Breila, não sei se estava na redação naquele dia, naquele momento. Só sei que eu fiquei com ele, e o Eurico fumava charuto, né? Eu fiquei com ele lá fora da emissora, para ele poder fumar o charuto dele por horas. Imagina o camarada passar na rua, tá o Eurico Miranda fumando charuto. O cara vai passar e fala, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Era o Eurico fumando charuto e eu lá conversando com ele. E passou. E aí teve, no sábado, esse jogo Vasco-Flamengo, onde o Vasco empata. E aí o que aconteceu? Chegou um vídeo pra gente dos bastidores daquele vestiário, onde o Eurico puxou um casaca. Casaca e tal. E volta pra mim e eu falo, olha, inacreditável. O Vasco, por um empate, numa semifinal de Taça Guanabara, puxar um dos cânticos mais efusivos, dos melhores momentos gloriosos da história do Vasco, de títulos, de conquistas, de grandes vitórias. É um momento ruim. E aí eu digo, pô, o Eurico estava com a gente aqui durante a semana, exaltei o Vasco, ele estava lá fumando o charutão dele, dando as baforadas. E eu vou e falo, e faço essa crítica. Falei, poxa, esse é um cântico de vitórias e mostra bem qual é o momento que o Vasco está vivendo hoje. Celebrando no seu melhor hino um empate numa semifinal de Taça Guanabara. Meu amigo, chegou no domingo, cara, chega uma mensagem para mim do meu chefe, Rafa, o que aconteceu? Eu falei, boa tarde, não aconteceu nada, o que houve? Tá tudo bem? Estamos proibidos de entrar em São Januário por sua culpa. Eu falei, ué, mas o que eu fiz, cara? O que houve? Ah, por causa do seu comentário no sábado. Aí eu... Porque foi uma coisa muito... não foi uma coisa planejada, né? Foi espontâneo. Foi espontâneo, mas assim, uma coisa muito óbvia. Inclusive que os meus próprios colegas que estavam lá, acho que estava o Calçade, acho que estava o Antero Greco, que corroboraram comigo, sabe? Tipo, faz sentido, né? Tipo, não tem o menor cabimento o Vasco cantar o hino das suas vitórias para um empate numa semifinal de Taça Guanabara. Enfim, criou um problema institucional da empresa com o clube. E eu fiquei muito triste porque o Cícero Melo, que é um grande de um jornalista, que costurou esse acordo do Eurico com a ESPN durante anos, que culminou nessa entrevista, ficou proibido de... Eu estava morando em São Paulo, né? E o Cícero Melo aqui no dia a dia, aqui aturando e vivenciando, e eu sei muito bem porque eu sou repórter também, sabendo como é de fato você enfrentar o dia a dia de um clube, né? As críticas e os problemas que a gente ouve, que não são culpa nossa. Ah, porque o comentarista tal criticou o jogador X. Cara, quem criticou foi o comentarista, eu sou repórter, não tem nada a ver com isso. Só que você trabalha na mesma emissora e você acaba ouvindo a reclamação de outrem, né? Eu pedi desculpa para o Cícero, mandei mensagem para ele, falei, pô, Cícero, eu te peço desculpas, cara, por isso, por aquilo. Ele falou, ah, Rafa, fica tranquilo, eles são assim mesmo. E assim, eu preciso citar a figura do Roberto Garófalo, que era o diretor de comunicação do Vasco na época. Porque o que aconteceu? Quem assistiu a entrevista foi o Garófalo, não foi o Eurico. E o Garófalo, no ouvido do Eurico, ah, eu acho que esses caras não têm mais que entrar lá. Ah, então decide a que você quiser. E o Garófalo proibiu a entrada da ESPN. Então, assim, foi um tremendo do mal entendido. Eu não fiz absolutamente nada para, sei lá, denegrir a imagem do Vasco. Eu nem critiquei o Eurico, inclusive, porque é ele quem puxa o casaca. Eu não critiquei o Eurico. Eu não falei diretamente da figura dele ou da pessoa dele. Eu falei do momento, eu falei do que estava acontecendo. Eu falei, digamos assim, do aspecto simbólico da coisa. Do Vasco, num momento difícil em 2017, onde o Vasco caiu depois, se eu não me engano, o Vasco caiu em 18. Caiu em 18, né? Caiu em 17 ou 18? Caiu em 16. O Vasco caiu em 16. Caiu em 15, jogou bem em 16, subiu em 17, Ou foi para Libertadores. Isso, exatamente. É exatamente isso. Foi para Libertadores em 18. E 18, exatamente. 19 não. E aí 20. cai em 20. E aquilo ali simbolizou um momento onde o Vasco comemorava qualquer coisa, onde o Vasco, se ganhasse no Paro Ímpar, estava gritando casaca, sabe? Isso, para mim, foi muito pesado naquele momento, perceber o momento que o clube estava vivendo, onde qualquer vitória, qualquer empate representaria um motivo para puxar ou para entoar o cântico que sempre foi muito importante nos grandes momentos do Vasco. Seja na Libertadores, nos campeonatos brasileiros, enfim. E aquilo, para mim, acabou sendo um motivo de rusga, de desentendimento ali dentro, mas foi absolutamente
intuitivo, normal. Mas a galera da ESPN comprou teu barulho ou ficou bolada contigo? Comprou e foi assim. E quando eu saí da ESPN, muita gente falou, foi por conta disso. Não foi um problema econômico da emissora, entendeu? Não foi por nada disso. Ficou marcado porque foi próximo. Acho que, se não me engano, foi em maio, junho. E na verdade, eu não saí da ESPN, eu não tive o meu contrato renovado. A ESPN teve problemas econômicos durante a Olimpíada, né? Enfim, não cabe a mim dizer. Eu saí, o Ale Oliveira tinha saído antes, o Sorin tinha saído uma semana antes, outras pessoas, os meus chefes saíram pouco depois, o próprio Arnaldo, aquela galera toda, o próprio Palomino, todo mundo saiu pouco depois de mim, por uma reestruturação da emissora. Mas aquilo acabou ficando marcado. E foi muito injusto, porque não foi o que me tirou da emissora, mas foi o que acabou sendo marcante por eu ter, aspas, criado um problema para a ESPN. Mas até onde me dizem, não foi o que de fato aconteceu. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.